Quantos acreditam que Deus ainda realiza sonhos? Vocês acreditam mesmo? Provavelmente esse era um sonho da minha irmã. Orar por mim. Não era? Vocês sabem onde a Georgiana foi resgatada, gente? Dentro de uma cela. Porque no velório do meu tio, lá no Eldorado, Deus colocou no meu coração que eu tinha que lutar pela minha família. Aí a gente fez uma célula na casa dela. Ela tá aqui? Tá não, né? Tá no Kids? Tá no Kids servindo. Mas antes ela estava no mundão, irmãos. Os pais dela me procuravam e pediam socorro. Eles já não sabiam mais o que fazer com a filha. O filho? Ninguém, irmão. A experiência é mais profunda do que isso. Um dia eu acordei e olhei para o meu telefone e vi um áudio da Georgiana. E aí um áudio longo, e aí eu disse, eu não vou ouvir agora, eu vou ouvir depois. Depois eu procurei o áudio e não achei mais. Não achei mais o áudio. Procurei e não achei. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ela, falei, ô Georgiana, você me mandou uma mensagem mais cedo, e aí eu não consegui responder nem olhar, deixei para ver mais tarde, não estou vendo. Você mandou aonde? No Message, no Direct, no WhatsApp? Onde você mandou? Ela, não mandei mensagem nenhuma não. Falei, mandou? Não estou doido? Você mandou? Ela, não mandei não, mas eu estava querendo mandar, eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Deus me deu um sonho que eu estava vendo um pedido de socorro da Georgiana. Deus me deu uma visão clara que tinha um pedido de socorro dela por áudio no meu WhatsApp, mas ela falou que não teve força para pedir. O Espírito mesmo pediu por ela. Aí você vai entender porque que a Bíblia diz que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós. Ele faz o que a gente não tem força para fazer, irmão. Ela falou que queria muito, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não criei coragem. O próprio Senhor falou por ela. Obrigado, Léo. Olha o outro milagre. Essa igreja está cheia de milagre. Cadê o outro milagre que deu um aleluia? Deixa eu ver. Olha lá, tem um ali, ó. Deixa eu ver se tem mais milagre que deu glória a Deus. Ó, tem um glória ali, ó. Ó, tem um aleluia ali, ó. Tem um glória a Deus ali, ó. Tem um aleluia ali, ó. Eu ouvi aqui também, ó. Eu ouvi ali também. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Já podemos ir embora. Ai. Irmãos, estação consolidar, estação do cuidado. E o Espírito está falando por meio dos teus filhos sobre sonhos, irmão. Não tinha nada disso anotado aqui não, tá? Só veio. O Espírito está falando sobre sonho. Sonho da minha mãe, sonho do meu pai, sonho da minha irmã, o sonho da sua mãe, o sonho do seu pai, o seu sonho. O sonho de Deus para nós. E
A verdade é que existem 3 tipos de sonhos. 3 tipos de sonhos. Aquele com recheio bem gostoso que vende ali na padaria. Esse é bom. Tem o sonho que acontece enquanto a gente dorme. Pode ser diurno, noturno. Mas esse é meio estranho, né? Esse você do nada aparece num lugar aleatório, aí eu vejo o pastor Wagner com 4 pernas, 5 braços, aí do nada corta, a gente está lá na Holanda, aí do nada vira, a gente está na Bahia, é aquele sonho sem pé nem cabeça, sabe? Quem já teve esse tipo de sonho assim, mega aleatório? Eu já tive, irmão. Esse é o sonho noturno, esse é onde o corpo entra num estado ali de descanso, mas a mente continua funcionando, sabe? E aí ele é influenciado provavelmente por aquilo que você viveu naquele dia. Você é influenciado por alguma coisa que aconteceu. Quando eu vejo o pastor com 4 pernas, 5 braços, é porque ele tem que se multiplicar em várias funções. Deus falando, ajuda teu pastor, rapaz. O homem está tendo que ajuda esse homem. E aí, meus irmãos, tem outro sonho, que esse é o sonho... que é o sonho como desejo, sabe? Que é aquele desejo seu, da sua alma. Tem o sonho, que é o sonho como desejo, que é o sonho do coração de Deus, sabe? E aí a gente vai falar sobre esse sonho como desejo, como vontade. E falar sobre sonho é um desafio, porque infelizmente tem gente que não sonha mais, e quem não sonha fica muito incomodado com quem sonha, sabe? Infelizmente. Aqueles que não têm mais sonhos, eles ficam ranzinzas ao ouvir os sonhos dos outros, irmão. Então falar sobre sonhos aqui é delicado, mas é necessário. E eu já peço licença, com ousadia, coragem, muito amor, talvez, só talvez, confrontar um pouco você, mas encorajar você é a minha maior motivação hoje a voltar a sonhar, amém? Quem aqui gostaria de ter uma casa na praia? Levanta a mão. Quem gostaria de ter uma casa nas montanhas? Levanta a mão. Tem gente que prefere o frio, tem gente que prefere a praia. Pastora Gilmara quer praia, pastor Vai quer montanha. É uma em cada lugar, né? Vamos revezando em nome de Jesus. Quem gostaria de ter um emprego que trabalha pouco e ganha muito? Então vira pastor, irmão. Brincadeira, irmão. Antes você já fique aí todo preocupado. Queria que fosse, tá? Em nome de Jesus. A minha oração é que isso aconteça em nome de Jesus. É um ofício nobre e merece sim ser muito honrado. Mas infelizmente não é uma realidade. Quem gostaria de ter aquele carro do ano legal, bacana? Levanta a mão pra gente ver. A moto do ano bacana e tal, que tu gosta. Quem gostaria de, nas férias, viajar até a Disney? Levanta a mão. É legal sonhar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem problema sonhar? Mas os sonhos são diferentes aqui. A gente está sonhando com coisa legal. Mas se eu te falar que tem gente sonhando em ter uma casa com banheiro? E se eu te falar que tem gente sonhando em poder dar 2 alimentações por dia para os seus filhos? Se eu te falar que tem gente sonhando em bater um contrapiso na própria casa para tirar a terra batida, para poder tirar aquela umidade e dar uma dignidade melhor para sua família? Vocês acreditam que é um sonho também? Você acredita que tem gente sonhando para ter um emprego? Vocês acham? Vocês acham que tem gente sonhando para ter algo que você já tem hoje e nem valoriza? Você acredita nisso? Existe uma propaganda, tem até o tenista Nadal como protagonista. Em um lugar na Europa, o vídeo começa em alguém olhando para alguém com cabelo. E quem está olhando para alguém com cabelo é um careca. E o careca olha para o cabeludo pensando,
Ah, se eu tivesse esse cabelo. Ele está sonhando em ter um cabelo para pentear, irmão. Aqui a gente tem alguns irmãos que não têm, podem estar sonhando também. E aí, de repente, uma pessoa, esse cara careca, ele está sentado numa cafeteria. E aí passa alguém no ônibus e olha para o careca na cafeteria e pensa, eu podia estar sentado nessa cafeteria, mas eu estou aqui dentro desse ônibus lotado, indo para o trabalho. Aí a menina dentro do trabalho que olhou para o careca sentado na cafeteria, olhando para o cabeludo, tem uma pessoa olhando para ela. E ela dentro do ônibus está sendo vista por alguém dentro do ônibus também, que vê ela olhar para o lado de fora com um olhar assim de esperança. Ela está olhando o homem na cafeteria e ele pensa, poxa, eu poderia ter o olhar para o lado de fora com a mesma alegria que ela tem. E aí, daqui a pouco, ela olha para um cara na bicicleta e tal. No final das contas, chega no Nadal olhando para o careca. No final das contas, o que essa propaganda quer dizer? Que está todo mundo querendo o que não tem, esquecendo de agradecer pelo que tem. A lição é, o que você tem e você não está entendendo que você tem, é o desejo de alguém. E às vezes, os nossos sonhos são legítimos, são bons, mas a gente também tem coisas já que tem gente sonhando em ter. Por exemplo, eu tenho uma família hoje, uma esposa, 3 filhos. Eu sei que tem gente aqui sonhando em ter uma esposa ou ter um esposo e também ter filhos. Há um tempo atrás, minha mãe tinha um sonho de ver o Alisson e eu restaurados, libertados das drogas, com a vida endireitada. E pode ser o sonho de alguma mãe aqui hoje ver seu filho restaurado, liberto das drogas. Pode ser o sonho de um pai ver os seus filhos restaurados das drogas, do álcool, da prisão, literalmente falando. A gente pode estar falando aqui também de um casal que sonha em que a casa tenha dias de paz, menos guerra. A gente pode estar falando aqui de pais e mães que estão sonhando em ter um emprego, uma renda, abrir um negócio, dar certo em suas profissões para poder dar uma condição legal de estudo para os seus filhos, dignidade para sua esposa, talvez. Posso estar falando com jovens, adolescentes aqui que querem ganhar muito dinheiro, dar certo na vida, para poder tirar a mãe das casas de família, impedir que o pai trabalhe numa escala absurda. Eu posso estar falando para pessoas aqui que tenham sonhos ainda a realizar, irmão. E eu vou te falar que todos esses sonhos são válidos, mas a gente não pode esquecer que tem gente com muito menos do que a gente tem. E sonhar é legal, a gente já vai falar sobre sonho, mas a gratidão alinhada com o desejo, a expectativa de um futuro melhor em Cristo Jesus tem que caminhar lado a lado. Porque se não for grato agora no pouco que tem, provavelmente será infiel no muito. E é importante olhar para a nossa condição atual e dar graças a Deus por tudo que temos, por quem somos, por tudo que passamos e por construir uma história até aqui. Porque tudo que passamos até aqui formou o nosso caráter, formou a nossa pessoa atual. E nós somos o resultado de tudo que aconteceu com a gente, como nós reagimos até o dia de hoje. E a gente vai olhar para esse sonho como desejo, e aí é um olhar para o futuro, é uma meta, é algo que a gente gostaria de alcançar. E isso nos motiva a seguir em frente. Porque sem esse sonho, sem esse desejo, qual o motivo para sair de casa? Qual o motivo para enfrentar os gigantes? Davi saiu de casa com pão, queijo, leite, para buscar informações sobre os seus irmãos para o seu pai. Mas ele chegou no exato momento aonde o sonho, a meta, o desejo dele poderia ser realizado. Por quê? Porque no coração de Davi tinha um sonho de ter uma família. Quem derrotasse Golias teria uma esposa.
Quem derrotasse Golias teria riqueza. Davi também tinha um sonho de prosperar. Quem derrotasse Golias isentaria seus pais dos impostos, daria qualidade de vida para pai, para mãe, para parentela. Nós saímos de casa todos os dias porque lutamos pela nossa família. Nós buscamos o que buscamos, enfrentamos o que enfrentamos. E aqui cada um tem um nome. O meu é Larissa, Pedro, Luísa, Felipe, Helenilda, Ariane, Alisson, Lucas, Luana, Estela, Oscar. E mais alguns de vocês que eu carrego a responsabilidade de querer servir e lutar por vocês também. Só enfrentamos o que enfrentamos porque temos uma motivação real e sincera. Se não fosse isso, não aguentaríamos nenhum desaforo. Se não tivéssemos um motivo muito forte, nós abandonaríamos. Nós desistiríamos muito mais rápido. Mas eu sei que você tem uma motivação. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você trouxesse agora a sua memória aí, com os olhos fechados. Qual é a sua maior motivação? Rostinhos vão aparecer aí agora. Lugares vão aparecer. Deus vai te transportar à casa de alguém que você luta por ela, que você não desiste por ele, que você está tentando, está buscando ajudar em amor, em serviço, para mudar a realidade. Deus está te levando lá agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que efetua o querer e o realizar. Então nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor realize os sonhos, os desejos do nosso coração. Que nós possamos servir, Senhor, aqueles que nós temos o desejo e a motivação no coração. E o Senhor nos capacite, Jesus, a construir algo forte, sustentável, para mudar a realidade de nações, de famílias nesse lugar, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos faça vencer todo desânimo, nos faça enxergar, Senhor, de forma corajosa esses desafios como apenas, Pai, uma etapa de um processo muito maior, de uma conquista muito melhor, porque após esse desafio, nós receberemos a recompensa, nós veremos a nossa família, nós veremos os nossos negócios, nós veremos os nossos pais, nós veremos essa comunidade sendo mudada, transformada, impactada para a glória do Teu nome, Senhor. E todos os nossos sonhos, e todos os motivos para que nós continuemos a sonhar, eles, em nome de Jesus, chegarão ao lugar aonde o Senhor quer que eles estejam. Eles farão exatamente o que o Senhor os chamou para fazer. Eles viverão exatamente a vida que o Senhor os fez para viver. E se você crê que Deus realiza desejo, Deus realiza sonho, eu queria que você, com muita fé, aplaudisse bem forte o nome do Deus que realiza sonhos, o Deus que faz milagre, o Deus que faz o milagre acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, vou pedir para só profetizar hoje em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse isso, irmão. Esse ambiente é profético, irmão. Eu cheguei aqui sem nada. Dinei, você não vai usar a Bíblia? O que mais tem é texto bíblico aqui. Quem me ouve pregando sabe, mas eu não estou conseguindo parar ali para ler. Irmão, eu cheguei aqui sem nada. Sem nada. Casamento destruído, irmão. Sem emprego. Sem dignidade. Sem respeito da família. Sem nada. Quem já estava aqui quando eu cheguei, levanta a mão. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essas pessoas viram como eu cheguei.
A minha esposa, ex-esposa na época, né? Sabia com quem ela estava enrolada. Nem casada a gente era. Estava morando junto. Mas, irmão, eu cheguei aqui sem nada. E esse ambiente, esse altar, e aí eu digo esse altar, estou transportando ao de lá, mas é a mesma unção, é o mesmo Deus, é a mesma atmosfera. Esse altar promoveu para mim tudo que eu precisava para viver os sonhos de Deus. Desse altar, da vida deles, da vida de vocês também, todos vocês que estiveram aqui desde o início, eu recebi tudo o que eu precisava para viver os sonhos de Deus. Como assim, Dinei? Tudo, irmão. Eu estava sem carro, eles me davam carona. Eu não tinha dinheiro de passagem, eles me davam dinheiro de passagem. Eu não tinha muito o que comer, eles me davam a cesta básica. Eu não sabia quem ouvir, eles me davam a palavra que eu precisava. Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, pensando sobre sonhos, eu já queria soltar o tema, que eu quero que você entenda que Deus está falando com você sobre isso. Deus te chamou para coisas grandes, sonhe grande, seu Deus é grande. O pastor pregou pela manhã aqui, que um grande homem de Deus ouviu de um outro grande homem de Deus, que para caminhar ao lado dele, era proibido sonhar pequeno, porque o nosso Deus é grande. Se você for para o viés fora igreja, se você for para o viés empresas, business, negócio, você vai encontrar muitas palavras de encorajamento, muitas palavras legais sobre sonho, sobre meta, sobre desejo. Mas eu vejo que todas elas são carregadas de um vazio muito grande, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. E o pastor pregou hoje, eu sei que alguns ficaram confusos quando ele disse, você já tem tudo dentro de você para viver os sonhos de Deus. E eu sei que muitos devem ter pensado, já está falando sobre eu carrego dentro de mim uma... Não, irmão, você carrega, o Espírito Santo está dentro de você. É isso mesmo, essa é a verdade. Não é papo coach, não é papo de autoajuda, não. É ajuda do alto. Você é casa de Deus, Ele habita em você. Então é dentro de você que você tem tudo que você precisa. Agora, se você não é casa de Deus ainda, então você não tem tudo dentro de você que precisa para viver os sonhos de Deus. Mas aqueles que já confessaram o Senhor como Salvador e receberam do seu Espírito, sim, todos esses têm dentro de si tudo que precisam para viver os sonhos de Deus. E aí, irmão, como eu disse, é um tema complexo, delicado, porque a ideia do Evangelho foi disseminada como o Evangelho miserável, o Evangelho da pobreza, o Evangelho da escassez, o Evangelho do sofrimento. Os homens, os que começaram a Igreja Católica lá atrás, com os seus primeiros bispos, começaram uma ideia de que deveria haver sofrimento e miséria para haver santidade. Irmão, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem muita gente pobre, sem caráter. E tem muita gente rica, com caráter. E tem muita gente milionária, mau caráter. E tem muita gente sem nada, com bom caráter. Não é sobre ter, é sobre ser. Deus te chamou para coisas grandes, sonhe grande. Seu Deus é grande.
E eu quero te encorajar a sonhar com um propósito, com a motivação correta. Eu quero te encorajar a sonhar com a fé baseada e alinhada com a palavra do Senhor para você. Esse é o nosso manual para sonhar grande, para sonhar certo. Esse é o manual para sonhar o que Deus quer que a gente sonhe. Os sonhos humanos, eles carregam só um vazio. Jorge Paulo Lema, um dos maiores empresários do Brasil, faleceu na Covid por falta de oxigênio. A filha dele disse que o pai dele tinha tanto dinheiro e morreu por falta de algo que é gratuito. Isso significa que a sua vida não depende de nada que é pago. Só para a gente começar do jeito certo. Ele disse, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Ele tinha razão. Sonhar dá trabalho, sonho pequeno, sonho grande dá o mesmo trabalho. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de persegui-los. Quem disse? Walt Disney, um dos maiores empresários que o mundo já viu, o maior sonhador talvez que o mundo já viu. É legal a frase dele, mas está carregada de eu. Eu posso realizar, basta eu ter coragem, basta eu perseguir. Eu não gosto muito. Acredita em si mesmo, você é imparável. Cada dia uma nova oportunidade para brilhar. Está falando só de eu. Esses caras não carregam o que você carrega. Eles não carregam o que a gente carrega. Eles vão dizer que a sua determinação é sua maior força. A persistência te leva ao sucesso. Se você pode sonhar, você pode realizar. A jornada mais longa começa no único passo. E eles vão falar muitas coisas legais sobre o eu. Mas eu prefiro ficar com Jesus quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Não confunda. Nós pregamos aqui o evangelho cristocêntrico e ele é um evangelho que vai fazer de você alguém bem-sucedido. Sim! Hoje eu tenho um problema quanto a isso. Provavelmente você ainda não entendeu quem você é. Provavelmente você não entendeu sobre a sua identidade. Me mostra um texto na Bíblia que os discípulos de Jesus estavam desesperados por comida. Me mostra um texto na Bíblia onde os discípulos de Jesus estavam desesperados por dinheiro. Precisa de dinheiro para pagar imposto, pastor? Vai lá, pega um peixe, abre a boca dele. Tem 2 denários, paga o seu e o meu. Tá faltando comida? Reúne o que tem, levanta da graça, serve todo mundo, depois recolhe o que sobra. Eu não conheço na Escritura. Udney, Paulo falou que estava passando frio, necessidade, mas pode olhar, ele disse, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Você não vê a igreja do Senhor abatida, de lamúria. Eles sabiam quem eram, eles sabiam o que carregavam. Eles conheciam todas as promessas do Mestre e eles sabiam que eles tinham o sim do Mestre para todas elas. Eu quero ler uma história com você, Gênesis. Vamos falar dos patriarcas. Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao 22, vai falar do sonho de Jacó. Eu não vou ler esse texto inteiro. Gênesis do 28 ao 10, capítulo 28, do verso 10 ao 22, é o sonho de Jacó. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. E aí a história vai continuar dizendo que ele para no meio do caminho e ele tem um sonho. A Bíblia vai dizer que nesse sonho ele vê uma escada. E essa escada conectava o céu e a terra. E aí no versículo 12 diz assim, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra,
O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí vai contar aqui uma promessa, e aí Deus se apresenta agora para Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado agora. Ele botou uma pedra e deitou naquele lugar para descansar. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Resumindo, para os 4 cantos da terra, a família de Jacó tomaria posse e seria herdeira. Continuando, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta para esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, nessa igreja, nessa casa. Mas eu vou ler: eu sabia, teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. A história de Jacó e Deus inicia aqui. Uma promessa é liberada, um futuro é apontado, um plano é apresentado a Jacó. Jacó entende que o lugar onde ele está, que a experiência é sobrenatural, e ele diz: opa, eu estou na casa de Deus, essa é a porta do céu. Verso 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. O homem é teimoso, né? Deus se apresenta para ele, ele ainda faz mais uma condição, assim, ó. Não é o suficiente, não. Se o Senhor for comigo, voltar comigo, me der comida, me der roupa, aí sim, o Senhor é meu Deus. Deus está te dando comida? Deus está te dando o que vestir? O primeiro culto nessa igreja, quando tudo ainda era pó, o pastor pregou essa palavra. Porque Jacó faz um voto com Deus de ser fiel a Deus, de ser dizimista, irmão. E ele diz assim: Deus, se o Senhor me manter com o básico, comer e vestir e segurança, eu me tornarei fiel à tua casa. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta, só para saber como é que você está. Você está em segurança? Sim ou não? Você tem o que comer esses dias? Você está tendo o que vestir? Você já tem tudo o que você precisa para assumir um compromisso com Deus de fidelidade. Você já tem mais do que suficiente para reconhecer Ele como seu Senhor. Eu poderia fazer o convite agora e você deveria vir. Porque Jacó só colocou isso: segurança, comida e o que vestir. Se o Senhor me der, o Senhor é meu Deus e eu te confesso. Todo mundo aqui tem isso? Todo mundo aqui então deveria confessar o Senhor. Eu estou falando sobre sonhar grande, sonhos de Deus. Porque seu Deus é grande. Só que a história não começa com Jacó. Jacó é herdeiro, irmão. Jacó é filho de quem, igreja? No 3, numa só voz. Os pastores não valem. Senão, nós vamos voltar com a escola bíblica. No 3. 1, 2, 3. Falaram com medo, meu Deus. Falaram com medo. Irmãos, Jacó está aqui. Ele tem um encontro com Deus. Ele ouve uma promessa. Mas ele não ouviu isso pela primeira vez. E aí eu quero conjecturar que
Em algum momento da vida dele, Jacó estava sentado no colo do pai. Qual é o nome do pai dele? Isaac. E ele ouviu o pai dele contar essa história. Meu filho, Deus apareceu para o seu avô. Qual é o nome do avô de Jacó? Agora o povo foi mais firme. Da glória. Meu filho, Deus apareceu para o seu avô. E ele falou algo para o seu avô que eu vou te contar agora. Vai lá no Gênesis 12. Do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele ouviu isso do pai. Deus aparece para o avô, Abraão, e diz isso. Depois Deus aparece para Jacó e diz: olha, Jacó, eu vou fazer você um povo grande. Eu vou fazer você e sua descendência ir do norte para o sul, do leste para o oeste, para os 4 cantos da terra. Eu vou fazer todas as famílias da terra serem abençoadas por você. Ele está ouvindo a história que ele ouvia sentado no colo. Ele está ouvindo de novo a história que ele ouvia o pai dele contar, falando sobre uma promessa. Eu queria te fazer uma pergunta: quantas vezes você já ouviu a promessa que Deus liberou sobre a sua vida? Quantas vezes você abriu a Escritura de novo, foi lá naquele texto: eis que se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quantas vezes você agarrou a palavra que Deus deu a você como promessa? E aí ele ouve de Deus: vou te abençoar, farei teu nome famoso, vou fazer de você muitos povos, de vocês eu vou fazer muitas nações. Jacó ouve isso do próprio Deus, mas ele ouvia outrora do seu pai Isaac, que provavelmente ouviu do seu pai Abraão. Gênesis 15, verso 5. Olha o que está escrito. Gênesis 15. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 12. Farei de você um grande povo. Capítulo 15. Farei de você tão numeroso quanto as estrelas. Gênesis 28, a partir do verso 10. Farei de você um povo tão numeroso como as areias do deserto. Para quem entende de Bíblia, sabe que aqui Abraão, em Gênesis 15, está olhando para Deus e dizendo: Deus, eu não acredito no seu sonho, eu não acredito na sua promessa, porque tudo que eu tenho é um servo, tudo que eu vou deixar é para alguém que não é da minha descendência. Deus fala assim: cabeção, sai da tenda e olha para o céu. Deus usa a comunicação da visualização com Abraão. Ele faz Abraão, no meio do deserto, onde não tem luz, onde o céu ilumina tudo, olhar para cima e se perder de contar quantas estrelas. Eu quero conjecturar que Abraão ainda tentou contar e Deus falou: ô cabeção, para de contar. São incontáveis. O que eu tenho preparado para você é grande. Abraão, o que eu tenho para você é grande, Abraão. E eu vou fazer, Abraão. Então não é por causa de servo, não é por causa de esterilidade. Eu vou fazer, Abraão. Eu volto na primavera. E sua esposa dará um filho. E essa promessa se cumpre, irmão. Essa promessa sai do coração de Deus e ela se materializa. Abraão gera Isaac. Ele tem filhos. Isaac gera filhos.
Jacó gera filhos. A descendência de Abraão se multiplica. Abraão é o pai da fé. E a Bíblia vai dizer que por conta de Abraão ser justificado por meio das suas obras, mesmo não vendo, mas crendo e sendo obediente, levando o filho até o alto do monte, colocando em cima do lugar para o holocausto, Deus diz assim: você creu e isso lhe foi acreditado como justiça. E eu e você recebemos a recompensa das obras de Abraão. E hoje, pela fé, ele é o nosso pai na fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A promessa se cumpriu. O sonho foi realizado. O plano de Deus aconteceu. Mas Udney, eu não sou Abraão. Mas Udney, eu não sou Isaac. Mas Udney, eu não sou Jacó. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus por isso. No 3 você vai dizer seu nome bem alto. 1, 2, 3. Graças a Deus, irmão. Você é você porque Deus quis que você fosse você. Exatamente do jeito que Ele queria. Tem aquele negocinho que você não gosta em você? Deus te fez assim, irmão. Aí você vai querer resolver com cirurgia? Deixa isso aí, rapaz. Deus te fez exatamente do jeitinho que Ele queria. Ele está no controle de tudo, irmão. Só que no meio da jornada, existem os processos. E eu sei que todos nós estamos nesse momento agora, no processo. O processo agora. Só que você tem que tomar uma decisão. Ou você vai viver os sonhos meramente humanos, e eles podem fracassar, ou você vai decidir viver os sonhos de Deus e não há nenhuma chance de que eles não aconteçam. Eu tomei uma decisão há 10 anos atrás. Eu parei de tentar viver os meus sonhos. O sonho da minha irmã era conhecer o Rodriguinho dos Travessos. Eu falo logo. Não sou baú. Eu já entrego logo. Minha mãe está aqui? Já chegou? Não. Da minha mãe era conhecer Roberto Carlos. Da minha avó era ir no programa do Silvio Santos. Qual era o teu sonho meramente humano? Eu sei que tem uma geração que é doida para conhecer o Neymar aqui, pastor. Olha lá, ó. Opa! Aí, irmão, não estou condenando o seu sonho. Tem gente que tem uns sonhos também meio loucos, assim, meio estranhos, sabe? Cada um com seus sonhos. Agora, eles têm mais chance de fracassar do que o Brasil ser campeão da Copa. Ou o São Paulo ser campeão de novo. É mais fácil o Vasco ser campeão da Libertadores do que sonhos humanos serem bem-sucedidos. Diácono Júlio não gostou dessa não, lá. Meus amigos, a Bíblia diz, em Lucas 16, 13, que um homem tolo, muito tolo, muito, a questão do dinheiro é um negócio tão sério, que a Escritura diz que Jesus falou, não pode, nenhum servo pode servir dois senhores. Jesus não disse, nenhum servo deve. Ele disse, não pode. Não pode é muito diferente de não deve. Não deve é assim, você até consegue, mas não deveria. Não pode é impedido, não pode. É impossível servir a Jesus e ao dinheiro. A história vai dizer que é impossível, não há nenhuma chance
de eu viver os sonhos que o dinheiro quer para mim e também viver os sonhos que o Senhor quer para mim. Eu não consigo, não vai dar. É conflito, irmão. Se eu tentar viver por aquilo que o dinheiro quer propor para mim, eu não vou viver aquilo que Deus quer propor para mim. Lucas 12, 18. Um homem diz assim: nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não vou conseguir estocar tudo isso. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar um celeiro para construir um outro maior. Aí Jesus diz assim: bobão, tá sonhando as coisas que o dinheiro quer te dar? Hoje mesmo pedirão sua alma, o que você vai fazer? O dinheiro rouba o seu coração do Senhor, as riquezas roubam o seu coração do Senhor. É preciso decidir servir a Deus, e aí você pode prosperar servindo a Deus sem negociar o seu coração. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, é se tornar escravo do dinheiro. Não pode servir a dois senhores. Não adianta querer guardar tudo que o dinheiro quer te propor, olhar só para o seu umbigo, porque em breve, algum dia, vão pedir para você entregar o que não é teu, o fôlego de vida. E aí, tudo fica. Meu pai foi embora, aqui ó, materialmente falando, eu consigo ver a cena. Um dos caras mais vaidosos no bom sentido que eu conheço. Coroa aprumado, jeitoso, cheiroso. Foi embora com a melhor veste que um homem poderia vestir. Sião Kids, servo do Senhor até o fim. Oxalá se eu for sepultado com a camisa da Monte Sião, você já grava aí, hein? Quero nenhuma outra roupa. Faz uma calça para mim da Monte Sião, que eu sou crente também. Bota bermuda não. Meus irmãos, quando a gente entende que tudo passa, só Ele não passa, só o céu não passa, a gente ajusta rapidinho a conduta, a gente muda a prioridade, a gente entende o que faz sentido na vida. E aí não adianta aumentar o celeiro para armazenar mais, meu irmão. Daqui a pouco a gente passa. Só que a eternidade não. Por outro lado, os sonhos de Deus, que é aquilo que nos motiva da maneira certa, esse, Deus fala em Mateus 6, versos 19 e 20, Jesus diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem as destroem, e onde os ladrões arrombam casas e as furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O Senhor está falando de coisas eternas, ajuntar, escondidas nele, as riquezas verdadeiras. Esse é o sonho de Deus para nós, prósperos, ricos, lá. Mas Udine, sobre aqui, vou te explicar. Tem jeito aqui também. Mas não faz sentido gastar a nossa vida para os sonhos daqui. Eu quero ser dono disso. Por quê? Para ajudar quem? Para servir quem? Para mudar a vida de alguém? Quem? Eu queria tanto esse trabalho. Para quê? Para servir quem? Para ajudar quem? Apocalipse 4:11 diz: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Olha você aí.
Você só existe por causa do sonho, da vontade, do plano e o desejo de Deus. Não corrompa o que Deus planejou para ser belo e perfeito. Não estrague, não atrapalhe o Senhor a fazer a obra que Ele iniciou na sua vida, meu irmão. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Uma igreja que vai tocar as nações. Uma base missionária que vai construir o futuro da próxima geração da igreja. Homens e mulheres que temam a Deus acima de todas as coisas. Pais que honram suas mulheres. Filhos que honram seus filhos. Esposas que honram seus maridos. Líderes que honram seus liderados. Liderados que honram seus líderes. Uma igreja que teme ao Senhor acima de todas as coisas. Esse é o nosso pedido e nós receberemos. Nós receberemos. Alguns podem interpretar como presunção. Não! Nós faremos uma obra gigantesca nessa nação. Se vocês conseguissem ver a quantidade de criança que nós estamos alimentando, se vocês conseguissem ver a quantidade de pais que nós estamos servindo, se vocês conseguissem ver a quantidade de homens e mulheres que nós estamos abençoando, eu estou vendo uma multidão, eu estou vendo um prédio, irmão, eu estou vendo um prédio, irmão, pré-escola, ensino fundamental, ensino superior, creche em tempo integral para os filhos, para as mães trabalhar, homens e mulheres sendo enviados às nações para fazer missão, custeados pela igreja, ministério de louvor sendo custeado pela igreja. Eu estou vendo o que Deus vai fazer. Esta é a confiança. Se sabemos que Ele nos ouve, também sabemos que receberemos o que dele pedimos.